para a leitura da Palavra de Deus. Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Vou ler somente o versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Amém, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus. Fale conosco a tua palavra. Pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Se puder sentar, irmãos. Meus irmãos, no início desse livro de Samuel, fala a história de Ana. Ana, uma mulher atribulada, uma mulher que vivia a sua luta, a luta individual e a luta em que ela precisava vencer. O texto de Deus nos fala que Ana, ela queria ter um filho e não podia ter filhos. Naquela época era algo muito difícil, com certeza até hoje também deixa de ser, para aquelas que desejam e querem, né? Nós vemos que o texto, nos capítulos posteriores, fala que Israel o Senhor não se manifestava, estava sem dons, os profetas não falavam, estava em silêncio, o silêncio profético já aqui acontecendo. E nessa época, o texto diz que Ana, ela cumpriu o ritual religioso. De ano em ano, ela ia à casa do Senhor, no ritual do culto anual, a festa anual de Israel, ela ia naquela festa. E Ana participava, mas o texto diz que ela ia, ela chorava e não comia o tempo todo assim. Era um culto triste para ela, porque ela ia com um propósito somente como ritual. Não via nada de novo. Não sabemos quantos anos Ana fez isso. Não sei quanto tempo, a Bíblia não fala quanto tempo ela ia ao culto, quanto tempo ela fez aquele ritual de ir no culto, chorando, não comendo. E o texto fala que aquela tristeza de Ana, imagina só, o marido de Ana, Eucana, vendo ela triste, indo para o culto, e o texto diz que ele a amava profundamente, amava muito Ana, e via a tristeza dela e falava: Ana, por que você está triste? Eu não sou melhor que 10 filhos. Isso aqui, nós podemos ver que tem marido que se acha realmente o bom, né? Tem marido que se acha o bom, só ele, né? Eu não sou melhor que 10 filhos, mas ele não compreendia a dor da esposa. A dor dela era não ter o filho. Não é que ele fosse bom, não. Então, tem gente que se acha bom, mas não tem nada disso. A mulher, a esposa, não estava preocupada com como é que ele a amava, atendia, estava tudo certo, mas ela queria muito mais. Tinha um propósito maior. E essa mulher, o texto diz que ela tinha um objetivo claro na sua oração. Ela queria um filho varão. Senhor, eu quero um filho varão, porque o objetivo dessa oração é que eu possa dedicar o meu filho à sua obra, possa entregá-lo ao propósito do momento difícil de Israel. O sacerdote Eli estava ali, mas Deus não falava, porque havia um problema em Israel, problema da falta de obediência. Por isso o Senhor deixou de falar. Sempre quando o homem parte por esse caminho, Deus para de falar. Mas o texto diz que essa mulher, ela não estava preocupada com ela, mas estava preocupada com a obra de Deus. O texto diz que ela orou ao Senhor, pedindo que desse um filho, que ela ia dedicar à sua obra. Quantas irmãs nós temos visto? Eu mesmo já vi várias situações de irmãs que para a medicina era impossível ter filhos. E eu lembro de uma irmã que não teve não só um, teve 2 ainda. E o médico falou: não vai ter como não, a senhora é impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós não estamos debaixo de diagnóstico humano. O homem pode dar o diagnóstico que for, mas a fé pode mudar qualquer diagnóstico, qualquer situação. E Ana, aqui o texto diz que ela diante daquela situação do impossível,
passava lutas. E tem uma coisa, ela tinha alguém para provocá-la. Aqui diz que a outra competidora excessivamente a provocar para embravecer. Sempre tem alguém para te provocar. Alguém que quer ver você nervoso, quer ver você sair do âmbito espiritual, quer se futucar às vezes, fazer o que sabe que você vai. O adversário usa pessoas para nos provocar. E você tem que saber nessa hora como é que você reage. Você tem que perceber com discernimento espiritual o que alguém quer te provocar. O texto diz que provocava a Ana para embravecer. Mas Ana não ficava brava. Ela tinha um equilíbrio espiritual, embora passando essa luta, mas ela vivia ali o seguinte, era uma serva de Deus, e ela vivia aquela luta na sua vida, mas é a luta que muitas vezes, eu lembro de uma irmã lá no Paraná, eu fui uma vez no Paraná, atendendo, ali orando com os irmãos, a irmã falou, pastor, minha luta é que eu sou serva de Deus, mas meu filho não vem na igreja de jeito nenhum. Meu filho, ele não quer nada com o Senhor. Mas Deus já prometeu na vida dele, a promessa. Aí sempre tinha uma vizinha que provocava. Falava, você me chama para ir para a igreja, seu filho não vai? Ela falou, pastor, a luta que eu passo com aquilo ali. Imagina essa mulher, tem muitos irmãos que passam essas lutas, né? Às vezes o irmão está desempregado e alguém pensa, mas você não crê em Deus, por que você está desempregado? Irmãos, o servo de Deus, ele enfrenta a mesma luta que as pessoas no mundo enfrentam. Você não é especial, não. A chuva vem para os bons, para os ruins, para todo mundo. Então você sofre. Agora, nessas horas, é igual os discípulos no barco, né? As ondas estavam ali, os discípulos ali desesperados. Senhor, não te dá que pereçamos. O Senhor falou, homem de pouca fé. Meus irmãos, muitas vezes nossa fé é testada nas horas mais difíceis da nossa vida. Você está diante do impossível. Possível para o homem, para quem está à sua volta, mas Ana, ela resolveu mudar sua posição. O texto diz que ela, ano em ano ia, chorava e não comia. O choro, ela ficava irritada ali, o texto diz que de ano em ano, ela subia a casa do Senhor, assim a outra a irritava. A irritação causava em Ana, ela chorava e não comia. Às vezes as pessoas se sentem menosprezadas, se sentem assim discriminadas, e esse choro de Ana, o choro de ela no canto chorando, podemos imaginar uma pessoa chegando aqui chorando, eu sou discriminada, Deus me deixou, e ela só chegava no culto, chorava e não comia. O marido tentando agradá-la, mas não tinha jeito. E o texto diz que Ana vivia assim, a vida dela era esse. Eu me lembro de uma irmã na igreja que eu era pastor, que entendeu o choro daquela irmã. Ela sempre depressiva, chorosa. Um dia eu fui na casa dela e perguntei, minha irmã, por que a senhora fica assim? Tem que mudar essa vida da senhora. Não é possível. Ela falou, pastor, eu vou confessar. Eu gosto de ficar assim. Eu falei, gosta? Eu nunca vi um negócio desse. Você gostar de ficar em casa, depressivo, de cama, você gosta de ficar assim? Então eu gosto. Por que você gosta, meu irmão? Pastor, é o seguinte, porque quando eu estou assim, quando eu estou meio doentinho, estou meio ruim, eu ligo para meus filhos, ele vem na minha casa. Se eu não fizer isso, ele não vem na minha casa, não. Eu falei, minha irmã, que negócio difícil, ó. Só tem que ver. Você sabe que tem irmão comemorando dia de mães aí, as mães devem ser revalorizadas, é isso mesmo. Mas tem gente que faz isso, né? Essa mulher, ela ficava em casa, ela ligava para o filho, meu filho, eu estou ruim aqui de cama, não sei o quê. O filho chegava lá, ela gostava é igual aquelas crianças que às vezes a mãe passa a mão na cabeça dela e ela fala, como é que tá meu filho? Eu estou ruim mesmo, eu estou doente, mamãe. Pai, a mãe vai, a Lisa ali, eu gosto, né? E tem mãe que tem essas coisas, né? Mas aqui Ana, ela tinha um projeto. Por quê? Sabe o que acontecia naquela época? As mulheres de Israel, todas esperavam a promessa do Redentor, de Jesus. Todas as mulheres esperavam que através dela nascesse Jesus. Porque a promessa de Gênesis 3,15, que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, todas as mulheres esperavam. Todas as mulheres queriam que nascesse por ela. E Ana, com certeza, ela esperava que, quem sabe, a promessa fosse por ela, né? As mulheres de Israel esperavam isso. Mas ela muito mais. O texto diz que esse momento profético, em que Deus não falava, porque havia desobediência, o Senhor usou essa mulher para mudar Israel. O sacerdote estava ali. O texto diz que ela resolveu mudar a posição. Irmão, sabe que é muito importante você mudar a sua posição? Tem gente que está na igreja não sei quantos anos e está do mesmo jeito, vai e volta, não acontece nada de novo. O pastor
o pastor, o pregador que prega lá, ele não me empolga. Aí, imagina, eu estava pregando a semana retrasada, pregando para os irmãos, que Paulo pregou, Eutico dormiu, caiu da janela ainda e teve que morrer. Paulo teve que ressuscitar Eutico ali. E era Paulo que pregava, hein? Não é nenhum aqui pastor, né? Nenhum Tiago aí, né? O Paulo, né? Luiz Eugênio, quem pregava era Paulo. E ele dormiu, cochilou, caiu e morreu ainda lá de cima. Paulo pregando. Paulo teve que ir lá. Imagina, às vezes as pessoas, elas reclamam da sua vida, mas elas não fazem nenhuma ação para mudar. Eu sempre lembro o jovem que ele falou: pastor, eu fiz a prova para a polícia militar, fiquei reprovado a primeira prova, fiz a segunda, fiquei reprovado, e na terceira que fui descobrir por que eu fiquei reprovado. Eu falei: o que houve, meu irmão? Não, eu descobri o seguinte, que eu orava, jejuava, fazia madrugada, fazia tudo, só não estudava, né, pastor? Mas não vai ficar reprovado sempre. Existem situações que você precisa mudar de posição. Se você ficar nos cantinhos chorando, eu sou uma pessoa que ninguém liga para mim. Eu não chegava no culto e ficava chorando. O texto diz que chorava e não comia, fazia greve de fome. Tem uns que fazem greve de fome ainda. Aquela cara feia com fome ali, não sei o quê. Eu não fazia isso, não acontecia nada. Meus irmãos, precisou ela mudar de posição. Não é o culto religioso ali que ia fazer uma mudança na vida. É ela que tinha que mudar. Às vezes ela podia pensar: o sacerdote é ruim, eu vou lá naquele culto, não adianta nada. Meus irmãos, às vezes precisamos mudar de posição. Se você não mudar, nada vai acontecer. O texto diz que Ana resolveu orar. Não, eu vou parar. O marido dela falou com ela: Ana, eu sou melhor, por acaso eu não sou melhor que 10 filhos, mas muda. Ela tem, até certo ponto, ouviu o marido também, porque ela foi, o texto diz aqui no versículo, a partir do verso 12, que ela perseverando, ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. E Eli fez atenção à sua boca, ela mexia só os lábios, não falava nada. Eli falou: a senhora por acaso está embriagada? Falou: não, eu estou aflita, eu estou angustiada. Meus irmãos, às vezes, o importante é que Eli estava numa situação difícil espiritual, mas ela não desprezou o pastor dela, o sacerdote. Ela falou: esse sacerdote está ruim espiritualmente. Não, ela respeitou. E é importante você respeitar a liderança, que você pode até não gostar, mas você respeitar. Ela respeitou, ela falou: não, a tua serva está atribulada. E o texto diz que o texto que lemos, e ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, comeu, e seu semblante já não era mais triste. O que aconteceu com Ana? Nada. A postura dela que ela mudou, ela foi orar ao Senhor, passou de ficar chorando pelos cantos, não comendo. Não, eu vou agora, eu tenho um propósito com Deus. Deus tem um projeto na minha vida. Irmãos, se você compreender o que Deus tem na sua vida, você vai viver até uma vida mais tranquila. As pessoas querem saber por que estão aqui, por que nasceu, o que Deus tem para a vida deles. Se você compreender que Deus tem um projeto na sua vida, você não está aqui por acaso, não. Há um plano de Deus na sua vida, há um projeto de Deus em você. Se você entender, se você não ficar só questionando e duvidando de tudo, sem fazer imobilizar. Ana, ela ia para o culto, não acontecia nada, mas ela resolveu orar ao Senhor. E o texto diz que ela levantou da oração, o semblante já não era o mesmo, já era um semblante alegre, porque a fé nos faz ficar alegre. Você às vezes não aconteceu nada, mas você pode enxergar pela fé muitas coisas. Você pode enxergar pela fé o seu futuro com Deus. Você pode enxergar pela fé o que os outros estão enxergando. Às vezes você está alegre, por que você está rindo aí? Eu lembro de uma irmã que eu era pastor da igreja lá na Serra. Essa irmã, o marido a abandonou, o filho nas drogas, um filho dela nas drogas. Ela tinha outra filha que era serva de Deus, mas o filho foi para as drogas, abandonou tudo. O outro com um problema não sei o quê. Aí ela levantava na igreja para glorificar. Aí o irmão olhava para essa irmã: como é que essa irmã glorifica o Senhor com tanto problema? É a fé que nos faz glorificar o Senhor. Às vezes não está vendo nada, mas pela fé você está enxergando. E aquela irmã enxergou pela fé, tanto é que Deus operou depois na vida dela. Meus irmãos, se você enxergar pela fé as coisas, você vai glorificar Deus. Você não vai ficar uma vida triste, uma vida de crente. É ver o que é crente triste? Crente só para baixo, só questionando tudo.
Às vezes nós pensamos, não, aquilo ali é impossível. Mas você nem pediu, você não fez nada. Você não fez nada e está achando que é impossível as coisas. Às vezes o texto diz que Ana, a sua adversária, a provocava constantemente, mas ela não aceitou a provocação. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós entramos em situações difíceis porque aceitamos a provocação. Alguém nos provocou, nós caímos naquele caminho da provocação e você fica na dificuldade. Existe coisas, se você evitar de entrar, você vai evitar problema na sua vida. Tem gente para te provocar, tem gente querendo tirar a sua bênção. Mas você vai, eu não vou aceitar essa provocação. Isso aí vai trazer problema. Você está vendo, meus irmãos, se você ficar aceitando as afrontas, você não vai conseguir viver em paz, não. Tem gente que não vive em paz, que aceita a afronta. Vem alguém afronta e ele vai ali, entra naquela situação. Nós vemos o seguinte, às vezes o silêncio é importante. O silêncio, como diz aqui, o silêncio é o idioma dos sábios. Tem horas que tem que ficar em silêncio, que não vale a pena você entrar. A palavra de Deus diz que o tolo, ele vê a dificuldade, a luta, a briga, ele entra na luta também. Agora o sábio vai e desvia dela. Meus irmãos, nessa hora, Ana, ela falou, Senhor, a oração era objetiva. Eu sei, não adianta você orar. Tem gente que ora por tudo que tem motivo. Não, ela pediu, Senhor, eu quero um filho varão. E o texto diz que ela levantou e o semblante já não era o mesmo. Meus irmãos, as nossas vitórias são com lutas, com choro. O texto diz que ela chorou, ela orou, renunciou até o filho. Não, o filho darei para a tua obra, Senhor. As nossas vitórias são com lutas, com choro, com renúncia, mas o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Você não está aqui por acaso. As suas vitórias na presença de Deus são com lutas, batalhas que Ana enfrentou também. Ana enfrentou essas batalhas, renunciou. Não, Senhor, eu vou entregar para ti isso aí. Senhor, chorou. Luta solitária, luta que parece que não tinha jeito. Não, isso aí é impossível, não tem como. Mas há um Deus que está olhando para você com misericórdia. Você pode ter o olhar, você pode estar triste. Mas o Senhor quer que se levante alegre diante dele, sabendo que ele é o Deus do impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ana, ela levantou alegre. O texto diz que ela não está mais triste. E veja só, Ana nem grávida estava ainda, mas já estava alegre, porque ela sabia que o Deus é um Deus que responde a nossa oração. É um Deus que está impassível, está ali. Não, o Senhor é o Deus da misericórdia. E nós vemos aqui, irmãos, que Ana, ela, depois daquela vitória, com o nascimento de Samuel, ela entregou ao Senhor e ela fez um gesto de gratidão. A nossa vida precisa ter gratidão. Às vezes o Senhor sabe que eu estava conversando com a irmã numa igreja que eu era muitos anos atrás, marcou numa igreja aqui em Vila Velha. E essa irmã, eu falei, minha irmã, pastor, eu estou pedindo, não estou vendo a resposta, está acontecendo. Eu falei, minha irmã, o Senhor revelou que a senhora precisa ser grata a Ele. Seja grata ao Senhor. Mas como que eu vou agradecer? O Senhor quer a gratidão no seu coração. Meus irmãos, a gratidão pode mudar muitas coisas também. O Senhor vai dar mais. Sabe por quê? Ana, quando ela agradeceu, o texto diz que ela fez um cântico de gratidão ao Senhor. E o que aconteceu? Ela pediu um filho. O texto diz aqui no 21, versículo 21, capítulo 2, e Ana concedeu 3 filhos e 2 filhas. O Senhor deu muito mais do que ela pediu. Deus tem muito mais para nos dar do que nós queremos, viu? Se você ter fé, se você confiar, Senhor, nada vai me entristecer. Eu vou levantar alegre na tua presença, glorificar o teu nome, porque eu sei que meu Redentor vive. Ana pode fazer isso, e ela pode levantar alegre. Meus irmãos, aparentemente, talvez você está com problema, você não tem nem motivo para se alegrar nessa hora. Não adianta não. Eu acho que o negócio está difícil, mas olha, lembra uma coisa: a fé faz que levantemos alegre. As coisas, as circunstâncias fazem você ficar triste. Talvez você está igual a Ana, ela estava pelos cantos, chorando ali, não comendo, abatida, mas ela resolveu mudar a sua vida. Essa noite o Senhor quer mudar a sua vida. Quer que você mude a sua forma de pensar em Deus, o que Deus pode fazer. Talvez você está igual aquele que não vou adianta pedir, não vou pedir porque o negócio é tão difícil. Mas o nosso Deus, as coisas difíceis são com Ele mesmo. É com Ele.
Ele é o Deus que opera o milagre. Às vezes acontece uma coisa e você não entende. Eu me lembro do irmão, nós estávamos fazendo uma viagem para a Bahia, o ônibus quebrou lá em Cícero Dantas, uma cidade lá da Bahia, longe, muito longe de Vitória, né? O ônibus quebrou. Os irmãos, misericórdia, o ônibus quebrou num lugar como esse. E agora, vamos fazer o que aqui? Uma cidade pequenininha lá, aquele lugar lá. Vamos naquele lugar, não sei se alguém conhece aqui. Alguém conhece essa cidade? Levanta a mão aí. É um lugar, eu conheço a Bahia toda, porque eu sou responsável pela região da Bahia toda. Eu viajei a Bahia toda já, tenho que conhecer tudo lá. Muita gente pensa que eu sou baiano, não, mas eu sou capixaba. Aliás, sou de Vila Velha, né? Mas veja só, o ônibus quebrou lá em Cícero Dantas, os irmãos preocupados, o ônibus quebrou, e agora? Misericórdia, os irmãos clamando ao Senhor: Senhor, por que aconteceu isso? Eles não vão entender nada. Depois foram compreender, sabe o quê? E Cícero Dantas abriu um trabalho da igreja ali com aquele ônibus quebrado. As coisas, nós não vivemos de acaso, vivemos de projeto de Deus na nossa vida. Nós não vivemos de acaso, aconteça por acontecer, não. Ana, ela não podia ter filhos, mas Deus reverteu tudo. A mudança em Israel ia começar com Samuel. A mudança do profético a um jovem que ouvia a voz de Deus. Deus ia falar com ele. E Ana, talvez Ana podia ficar preocupada. Tem pais que ficam preocupados. Não, agora meu filho vai para a faculdade, minha filha vai para não sei o quê. Samuel iria viver com jovens perversos. A Bíblia diz que os jovens filhos de Eli eram os piores jovens de Israel, filhos, o texto diz, filhos de Belial. Mas o Senhor preservou Samuel, um profeta de Deus ali. Ó, irmão, o Senhor quer preservar você jovem, o Senhor quer te preservar em meio a uma sociedade corrupta, corrompida pelo pecado. Mas Samuel foi preservado. O Senhor quer preservar. Aqui Ana, ela somente fazia a roupinha para o filho dela ali, clamando, orando, certamente, ano levava a roupa ali. Às vezes a preocupação dos pais, né, ali. Mas uma coisa sabemos, meus irmãos, você não pode esquecer que você não pode deixar nada entristecer. Você vai chegar na igreja, talvez você está na sua casa, talvez não tenha motivo para glorificar, mas eu vou agradecer o quê? O adversário, sabe o que o adversário quer? Quer que você chega triste, eu estou com um problema tal, como é que eu vou agradecer a Deus? Estou com situação tal, eu estou com um problema com o filho, problema com o esposo lá, com a esposa, problema no trabalho, como é que eu vou agradecer? Sabe qual é o adversário da nossa alma? Quer que você chegue e fique triste: Senhor, não sei o que vou fazer na minha vida, estou no desespero. Mas no desespero há um Deus que responde, hein? Há um Deus que responde, há um Deus que Ele quer ver a sua petição. Ele vai responder com você chorando pelos cantos, falando que alguém está, não comendo, triste ali, eu estou muito abatido, não sei o que eu vou fazer na minha vida, não sei o que, meus irmãos, o Senhor quer que você faça igual Ana. Levante com um semblante diferente nessa noite. O semblante vai ser mais triste. Um semblante de quem confia no Senhor é um semblante de quem alegra em Deus a cada dia, alegra a sua alma e não está mais triste. Não, eu já tive triste, hoje eu estou alegre em Cristo Jesus. Glória a Deus. O Senhor quer você assim, diante do impossível. Você não pode fazer nada, porque ela está diante do impossível, mas o impossível é com Deus. Saiba disso. Deus abençoe. E que você compreenda isso, que Ana, Deus deu muito mais do que ela pediu. Deus quer te dar muito mais. Até a dor tem propósitos. A dor, passamos dores às vezes, não sabemos, Senhor, essa dor e essa enfermidade, qual o propósito disso? Deus tem propósito disso. Deus tem objetivo. Deus quer fazer muito mais do que pensamos. Você talvez está querendo, Senhor, eu quero somente isso aqui. Para mim está bom isso, mas o Senhor quer muito mais. Deus é o Deus que pensa, Ele quer muito mais na sua vida. Ele quer que você compreenda que você foi chamado por algo maior. E Deus quer fazer isso em você. Deus abençoe. Vamos cantar um louvor.